dia, gente. Hoje o seu podcast Aos Fatos vai começar diferente. Como é que vocês estão? Seja bem-vindo. Hoje o Aos Fatos vai tratar sobre algo diferente. Quero convidar você a participar disso comigo. Eu fui convidado para participar de um concílio e, se você não sabe, eu sou da denominação batista e a Igreja Batista tem isso como prática e eu vou explicar isso para vocês. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, compartilhe para que outras pessoas também tenham conhecimento. Nosso objetivo é levar conhecimento, tá? E eu espero que ao longo dessa manhã você tenha, e desse episódio você tenha um pouco mais de conhecimento sobre o que é e por que se faz. E Deus te abençoe, vamos junto. Gente, eu parei aqui no caminho porque eu sempre começo o episódio com um versículo, né? Então eu vou deixar com vocês aqui, ó, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja, bispos ou pastores, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. O concílio, ele é uma reunião. Concílio é uma assembleia. Concílio é uma reunião de pessoas. A gente já ouviu falar isso na história. Tem o concílio de Nicéia, tem outros concílios que são levados em consideração. Deixa eu trocar de óculos. Outros concílios que são levados em consideração. O concílio, por exemplo, com Constantino, foi um dos que impactou a igreja durante toda a história. E na Igreja Batista, o concílio tem como objetivo testar o candidato, né, o seminarista, de forma que ele responda doutrinariamente, biblicamente, as questões, a fim de que ele esteja aprovado. Na igreja primitiva, nós temos os bereanos, que eram os irmãos que, se você for lá no livro de Atos, eles tomavam nota de tudo que Paulo pregava, para saber se Paulo pregava de acordo com as Escrituras. Então, o estudo da palavra, a teologia, mas o estudo da palavra é fundamental para que nós não sejamos meninos inconstantes, a igreja não seja levada por heresias. Então, por esse motivo eu estou compartilhando com vocês essa rotina de hoje. Meu café está aqui e vamos prosseguir. Chegamos aqui na primeira igreja. Eu já vou chegar na sala com o pessoal ali. Primeiro andar. Gravando com a mão. É isso aí. Agora nós estamos aqui já prontos. Os pastores já chegaram. O pastor Gilson Breder vai presidir, lá vai ser a mesa examinadora. E só podem falar aqui os pastores. Nós, seminaristas, vamos só assistir. Agradecemos a Deus, a Ordem dos Pastores Batistas, a nossa seccional. Te agradecemos por esse esforço cooperativo, amém, da tua obra, e por todos te adoramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estou aqui com o pastor Marcelo, que é presidente da Ordem dos Pastores, e ele vai falar um pouco para vocês sobre o concílio, sobre o que é o concílio. Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bem? Então, olha só, segundo a nossa doutrina batista, a Ordem dos Pastores, o concílio, ele é para que nós possamos analisar o perfil do candidato, né? Porque a igreja é que ordena o candidato ao ministério pastoral, mas mediante a Ordem dos Pastores agora,
é homologado, né, para ver se realmente o candidato tem todos os conhecimentos necessários para conduzir uma igreja. Então a Ordem dos Pastores se preocupa com a preparação do obreiro, tanto, né, como seminário, como também nos exames. Então os exames é composto aqui no nosso estado por 3 examinadores, principalmente aqui na nossa associação Centro, 3 examinadores, né? Os examinadores de conversão e chamado, né, teologia geral, e que inclui de quem é Deus até escatologia, os pensamentos, né? Então passa por tudo que está passando pela tua cabeça agora. E depois tem eclesiologia, que é o ponto principal do governo da igreja, como que a igreja é governada por esse pastor, como que ele entende que deve ser o governo da igreja, né? Que é um governo regido administrativamente pela Assembleia. A Assembleia é uma força maior, mas ele é o representante ali, o presidente, né? Que cuida de todos os pormenores e que assina toda a documentação. Então ele tem que entender como funciona a igreja, né? Qual que é o perfil da igreja, né? Como que a igreja tem que andar, como que é a luz da Bíblia, e para tudo isso ele passa pelo seminário, depois ele é avaliado pelos pastores, colegas, né? Por um colegiado de pastores que nós chamamos de concílio. Esse concílio é feito perguntas, são os 3 examinadores. Após cada examinador, é aberto ao plenário. Aí o plenário são compostos de pastores ordenados em dia com a ordem dos pastores. Ele então levanta a mão, tira alguma dúvida, pergunta, põe em xeque a palavra daquele candidato ao ministério pastoral, né? E aí vai passando. No final é o fechamento do concílio. Se reúne todos os pastores ordenados em dia com a ordem dos pastores, e ali nós vamos analisar todas as respostas, colocar em xeque tudo que foi falado, ter uma votação se o candidato é aprovado ou não. Se ele não for aprovado, tem que remarcar o concílio de novo, estudar mais um pouco teologia, quem é Deus, né? E como que é o governo da igreja, que é a eclesiologia, que é um passo muito importante da nossa igreja batista. Pastor, e para você, qual que é a importância disso? Olha, isso é um medidor de aferição para nós da ordem. Eu, como presidente, falo isso, não puxando brasa, sardinha, mas isso é um meio, né, vamos dizer assim, legal e moral de ver que o candidato ele está preparado, ele realmente está pronto, né? O concílio é uma prova para que isso realmente aconteça e que ele fala assim, não, realmente ele tem condições, e lá na frente a gente não sabe totalmente a verdade, sim. Mas esse é um princípio batista, né? Um princípio nosso, né, de ter a Bíblia como regra de fé e prática, praticar isso. E nós vemos o primeiro concílio que foi feito foi em Jerusalém, para saber assim, e aí, quem que a gente vai pôr para servir as mesas? Nós servimos as mesas e cuidando da palavra, nós temos que nos dedicar à oração e à pregação da palavra. E aí se substitui os diáconos, né, com o povo cheio do Espírito Santo e tal, enquanto os líderes, os pastores, eles fazem o que? Estudam a palavra, se preocupam em como administrar, como gerir, né, uma igreja e cuidar dos seus membros. Amém. Obrigado, pastor. Okay. É isso aí. Eu estou aqui com o pastor Djalma e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a importância do concílio para a denominação e para a igreja de um modo geral. Queridos, é algo muito importante. Primeiro, para a igreja, o reconhecimento, a valorização, a recomendação, como Atos capítulo 13, o povo estava orando, buscando ao Senhor, e o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus falou, separar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho destinado para eles. Então, a igreja tem um papel extraordinário, fundamental e bíblico na vida dos candidatos. Segundo, a vida do candidato, quando ele passa por esse processo, que exige responsabilidade, conhecimento, estudo, vai capacitá-lo não somente para ser um pastor na igreja local, mas capacitá-lo para ser um pastor, meu amado Tiago, em qualquer lugar do mundo. Servir o reino. Então ele vai ter uma abrangência espetacular. Amém. O seu concílio foi há bastante tempo, mas para nós seminaristas tem uma pressão muito grande. A gente está assistindo ali e agora eles estão falando sobre teologia geral. O pastor Dinarte está fazendo as perguntas e ele está trazendo conceitos assim que você precisa lembrar de detalhes, mas na verdade isso é do dia a dia também. Exatamente. O pastor vai encontrar com pessoas que indagarão detalhes que não são rotineiros, né? E na sua trajetória também teve e tem
Com certeza, bastante. Eu sou pastor há 35 anos. Meu concílio aconteceu no Retiro de Pastores em Piraputanga, com 200 pastores, 2h30 em pé, pastor Walter, que era da 4ª Igreja Batista, já na glória com o Senhor Jesus. Mas esses momentos que estamos vivendo hoje, mais do que nunca, o preparo, a leitura, o estudo do obreiro, como a palavra de Deus diz que ele precisa ser aprovado em tudo e provado em tudo, significa que o nosso seminário está capacitando, habilitando para ele ter uma mente aberta para questionamentos que nós temos hoje, que é uma demanda muito grande, o grito de socorro da sociedade. Então, o pastor, o candidato, sim, ele tem um momento de preocupação, nervosismo, porque é uma coisa séria, Sim. mas ele vai expor o que através de anos de estudo e de observação dentro da igreja local e no próprio desenvolvimento do seu ministério, ele foi aprendendo. Então a gente sempre vai descobrindo que a palavra de Deus tem resposta para tudo, o tempo todo, para todo homem, em todo lugar. Sei. Mais uma, hein? Aí, gente, tô aqui com o pastor Ronaldo e ele vai falar para vocês a importância do concílio. Pastor, como você avalia? O Vinícius, nosso amigo, tá ali. Bom, primeiro que nesse concílio nós estamos tendo uma aula que o Vinícius está dando de teologia e de filosofia, de entendimento da leitura desse mundo pós-moderno diante dos desafios que a gente tem, né? Para muitas perguntas que se tem feito no tempo de hoje. É verdade. Tem sido mesmo uma aula. A gente tá ali, eu tirei ele rapidinho aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso. Sim. O senhor faz muito tempo. O que você lembra do seu concílio? Rapaz, no meu concílio eu passei um susto. Você sabe por quê? Olha só a loucura. Foi na Convenção Batista Brasileira realizada aqui em Campo Grande. Jesus amado. E tinha um pastor temido por todos, nosso amigo, pastor Orivaldo Pimentel. Ele era o coordenador da Convenção Batista Brasileira. Tá fraco, viu? Não, olha, e aí juntou uma porção de pastores, e o meu examinador foi um professor de teologia, doutor em teologia, William Frederick John Clark. Mas, olha, eu não sei nem como que eu passei naquele É a concílio. misericórdia, é a graça. Foi a graça e a misericórdia. Mas você sabe uma coisa que eu acho importante nos concílios e que às vezes a gente não vê em certas denominações? É que aqui estão reunidos vários pastores de uma ordem, onde eles percebem o que um novo pastor está carregando de carga e o que ele vai passar adiante. Sim. Porque se não fosse isso, você também não sabe muito bem o que uma ordem de pastores, um conselho de pastores carrega como carga de conteúdo e o que ele vai ensinar. Esse cuidado de se ter concílio, eu acho algo fundamental. Sim, e até eu estou fazendo esse vlog para mostrar para as pessoas a importância do concílio, porque nós da Igreja Batista fazemos concílio, porque a igreja faz, que é inclusive para que o obreiro seja o melhor preparado possível. Isso. E não pregue heresia. É verdade. E hoje, com a polarização, Sim. que não é só na política, é na filosofia, né? É na teologia, você entendeu? Sim. É muito importante que a gente saiba o que os novos pastores estão trazendo consigo. Sim. Porque a boa tradição, não o tradicionalismo doentio, Sim. mas a boa tradição, ela deve ser preservada. Por isso que a nossa teologia batista, a gente pode chamar de ortodoxa, né? Sim. A gente vai lá para Provérbios e ele fala para não remover marcos antigos, né? Não é verdade? O que é princípio a ser preservado. Pastor, Sim. obrigado, viu? De nada. Conseguir jogar as cabeças na frente para ficar fácil o acesso ao microfone. O pastor Ordinário, por gentileza, então, pode passar. Aí o irmão tem que pegar o microfone já, por gentileza, né? Gente, nós estamos aqui, tá acabando o concílio. Acabou, né, pastor? Acabou já. O pastor foi um dos examinadores e eu vou pedir para ele falar para vocês sobre o concílio. O que ele falou, qual foi a área que ele conversou com o Vinícius. Muito bem, eu sou o pastor Ludinaldo e eu examinei a área de conversão e chamada
ele se demonstrou muito convicto, tanto da conversão e do chamado que ele tem para o ministério pastoral, e depois as outras áreas também demonstrou muito conhecimento, preparado. Realmente foi consenso de que ele não se preparou para passar, mas ele se preparou para a vida, para o exercício mesmo do ministério. Foi muito bom. Parabéns ao Vinícius, futuro pastor Vinícius. Obrigado, pastor. Estou aqui com o pastor Dinarte. Foi um dos examinadores do concílio hoje. Pastor, o senhor conversou com ele sobre o quê? Qual foi sua área? O que o senhor avalia do concílio? Eu trabalhei a área de teologia. A teologia abrange as 5 áreas, né? A divisão da teologia. Sim. E como o senhor avalia que o Vinícius foi? Olha, eu a princípio talvez eu devesse explorar mais o Vinícius, mas eu equivoquei em algum aspecto ali, mas o Vinícius foi excelente. Que bom. Glória a Deus. E sobre o concílio, pastor? O que o senhor fala sobre o concílio para a igreja? A importância dele? Olha, muitas vezes a igreja ela convida pastores e não procura saber aonde estudou, se fez um concílio, se é filiado à ordem. Eu aconselho que uma igreja, para escolher seu obreiro, deve buscar entender se ele passou por um concílio. O concílio é essencial para saber se o obreiro está aprovado. Obrigado, pastor. É isso aí. Gente, pastor Zé Maria foi um dos pastores que compuseram a mesa, ele foi secretário. Pastor, qual que é a importância do concílio? Como que o senhor avalia que foi esse concílio hoje? Particularmente já conheço o irmão Vinícius há uns 5 anos e ele cooperou algumas vezes na nossa igreja trazendo a palavra. E hoje, estando na mesma sala, no mesmo lugar, aonde em 2019 eu estive, e o sentimento é de satisfação, por estar cooperando, com a vida do amado irmão Vinícius, e ver que, de fato, o concílio ele serve para mostrar aquilo que a gente já vive. Então, parabéns para o Vinícius, porque ao longo desse tempo que eu o conheço, ele tem feito uma boa teologia, e isso ficou demonstrado hoje, através da forma como ele se expressou no seu exame. Sim, foi muito interessante que ele não se preparou para a prova, ele se preparou para a vida, para o ministério. Isso mesmo. Legal. Ele já está fazendo teologia no seu viver diário. Esse é o meu ponto de vista. Obrigado, pastor. É isso aí, gente. Pastor Paulo Martins, diretor do Seminário Batista. Pastor, qual a importância do concílio na vida do formado, E qual a participação que o senhor avalia do seminário nisso? Bom, isso aí pra gente, o concílio sempre é um processo, como fosse um divisor de águas. O candidato até o do concílio, ele é alguém preparado para o concílio, preparado para a vida ali pastoral. E pós-concílio, nós entendemos que vai haver o exercício da função. Então vejo o concílio como um divisor de água na vida de um candidato, na vida do futuro pastor. E assim, para o seminário, é muito gratificante porque nós vemos ali os nossos seminaristas sendo avaliados e na maioria dos casos eles são aprovados com louvor. O que entendemos que o nosso seminário tem caminhado não só em passos firmes, mas no caminho certo. Então, eu glorifico a Deus para cada seminarista, cada candidato que é avaliado, porque ele, de certa forma, ele representa também a nossa casa de profetas. Que Deus abençoe. Nova caminhada do Vinícius Gregório agora. Foi muito bom. Na verdade, eu assisti e ele está muito preparado para a vida, pastor? Então ele não chegou aqui preparado para uma prova oral, chegou preparado para a vida. Isso, a experiência prática dele ali sedimentou e deu suporte para que ele pudesse ser avaliado ali com bastante tranquilidade. Ele falou muito do seu exercício, da sua praxis, na verdade, pastoral. Diz que ele falou, discorreu sobre isso e com certeza foi o que trouxe para ele ali a aprovação. E como nós decidimos aqui no concílio, no colégio, foi aprovado com louvor, Nota 10 para o nosso examinado. Amém. É isso aí. Obrigado. Muito bem. A resposta agradabilíssima é que uma foi aprovada foi uma votação unânime, todos os pastores tiveram boa oportunidade de falar e o senso comum de gratidão a Deus pela vida do irmão e
destacou-se o fato de que o irmão não veio bem preparado para o exame. O irmão está bem preparado na sua vida como se encontra. O irmão não fez o exercício de decorar, estudar para passar. Não, pelo contrário. Houve solidez na vida do irmão, no conhecimento que o irmão já adquiriu a respeito das coisas de Deus, do reino, da igreja, da denominação. Houve vários comentários em favorável da vida do irmão. Amém? Nós temos um detalhe. Gente, estou aqui com o pastor Gilson, pastor da Primeira Igreja Batista, e ele foi o presidente da mesa. Isso. Pastor, fala para nós como é que foi o concílio, como o senhor avalia. Olha, o concílio foi muito bem, porque o Vinícius estava muito bem. Inclusive, os pastores entenderam que ele não estava bem por ter se preparado para o concílio, mas ele está preparado como homem, como obreiro. Amém. Ele é recentemente convertido, se você for colocar isso em décadas. Sim. Então, ele tem um lastro não só do conhecimento bíblico, mas da experiência também, da convivência no corpo. Ele é muito forte candidato, foi muito bem, foi aprovado com louvor, graças a Deus. Que bênção. E como o senhor avalia a importância do concílio para a igreja? Olha, o concílio é importante porque valida para a igreja aquilo que é uma presença da denominação. Nossa igreja tem como um dos princípios, não é, normativos para nós, servir na nossa denominação. O projeto de cooperação entre os batistas para nós é muito sério. Então, quando nós convocamos, quando nós convidamos o concílio e o concílio convoca então os pastores para arguirem o candidato, essa força, essa sinergia da denominação com a igreja, ela é validadora, é muito importante para nós. Sim. Obrigado, pastor. Falou. É isso aí. Deus abençoe. E agora eu tô com o Vinícius, que é o candidato aprovado, graças a Deus. E aí eu vou deixar ele falar o que ele quiser. Tiagão, primeiramente quero agradecer de você ter vindo aqui, né? Você tem feito algo memorável no meio batista. O trabalho que você tem feito é fantástico e a gente vinha assim pensando que alguém poderia se levantar nessa linha, né, da internet para fazer algo pela denominação. Amém. E Deus escolheu você, não tenho dúvidas disso. Amém. Bom, primeiramente eu fiquei feliz de te ver aqui e também contente com tudo que aconteceu, porque existe uma preparação para o concílio pastoral. Existe algo que a gente busca trazer, o conhecimento, a própria prática do que a gente tem exercido no campo ministerial, mas eu quero até aqui dizer, né, que quando foi para acontecer o concílio, eu coloquei diante de Deus em oração, que viesse ser para a honra e glória dele. A oração foi para que Deus viesse ser glorificado em meio a todos que estivessem no concílio. Amém. Então não foi apenas para eu passar ou ser lembrado por algo que eu fiz, não. Aqui o intuito foi que Deus fosse glorificado. E senti muita honra de ver os irmãos, os pastores presentes, do qual muitos foram meus professores. Sim. E já estamos no campo ministerial juntos também. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com tudo que aconteceu no concílio, porque o nome de Deus foi glorificado, a divindade de Cristo foi glorificada, o reinado de Deus, a soberania de Deus aqui ficou muito claro. Então Deus foi glorificado, e esse é o propósito. A centralidade foi Cristo, né? Foi Cristo. E aí eu vou testemunhar algo, você vai assistir no vídeo, que todos eles falaram para mim a mesma coisa, que você não está preparado para a prova. A preparação é para a vida, que é para o ministério. E cara, se isso não é um testemunho daquilo que Deus tem feito e faz em resposta à sua oração, a gente nem sabe. Mas é verdade o que eles me falaram e corroboram com o que você está me falando, que é exatamente sobre vida, né? Ministério. Vidas. A intencionalidade de colocar Cristo como centro de todas as coisas. Isso, eu acredito muito que tem gente que fala teologia, tudo que apontou quando se trata de sacrifício para Jesus era sempre pelos nossos pecados uma vida pela vida. Sim. E Cristo deu a vida pela nossa vida. Isso continua. A gente dá a nossa vida por causa de Cristo, por causa dos nossos irmãos. É isso. Esse é o cuidado, esse é o amor. A vida pela vida. A vida pela Cristo deu a dele pela nossa, e porque não daríamos a nossa essa é a ideia. em resposta. Essa é a ideia.
Obrigado, Vinícius. Deus Tiagão, abençoe. obrigado. Deus abençoe. Gente, é Deus isso abençoe aí. vocês. Em nome de Jesus. Uau, que bom que você está comigo aqui até agora. Que bom que a gente está junto. Concílio é uma reunião, tá, de pastores, de líderes, onde o candidato ao ministério pastoral, formado em teologia por uma escola, por um seminário teológico, uma faculdade teológica, no caso batista, ele é submetido a um exame. São 3 aspectos que são avaliados: eclesiologia, sobre a igreja, sobre como a igreja, como cuidar de igreja; teologia geral, que envolve todos os aspectos da teologia. Então o examinador tem um trabalho muito amplo de levar questões ao examinado, ao candidato, para que ele responda à luz da Bíblia e do conhecimento adquirido qual é tudo que ele estudou. Então, teologia geral entra soteriologia, entra escatologia, pneumatologia e vários outros assuntos dentro da teologia. E um dos entrevistados, dos examinadores no caso, ele fala sobre experiência de conversão. Então, conversão, chamado, vocação, como é que o pastor entende isso, e nesses temas todos é abordado: ceia, batismo, ideologias, identidade de gênero, essas coisas todas foram abordadas lá. O concílio geralmente é um evento fechado, é fechado para pastores e para a própria igreja e convidados do candidato. Nesse caso eu fui como convidado pelo candidato e fui como seminarista. Então o seminarista tem a possibilidade de assistir todos, uma vez que futuramente também será alvo de um concílio. Eu peguei aqui para mostrar para vocês. A ordem tem alguns requisitos, tá? Então, assim, para acontecer o concílio, primeiro que para ir para o seminário, e talvez isso seja interessante falar, para ir para o seminário batista, a igreja precisa recomendar, precisa ser um desejo da igreja. Por quê? Não existe pastor sem rebanho. Então, está sendo pastoreado por quem? Então, o pastor ratifica, né, faz um convite, esse convite é passado em assembleia. Então, esse envio do seminarista ao seminário para estudar, ele é sancionado por uma igreja. O sustento dele pode ser feito pela igreja ou pode ser sustentado pessoalmente. Ele se sustenta, tá? Se mantém. Beleza. Concluiu o seminário, tem uma prova. Então ele entrega a monografia normal. Ele entrega a monografia normal. Depois que entrega a monografia, a igreja em assembleia se reúne para votar se esse seminarista, agora formado, se a igreja quer a ordenação dele. Mas antes dele ser ordenado pastor, ele precisa passar pelo concílio. Então, a ordem dos pastores batistas recebe um pedido de concílio, e aí esse candidato é submetido ao concílio. Uma vez submetido ao concílio, passa por esse exame. Para vocês terem ideia, hoje eu comecei a gravar, era 7h40 da manhã, 8 horas, contando para vocês um pouco até que eu cheguei na igreja, e agora são 1h30, eu estou chegando em casa. Então o concílio começou às 9 da manhã e acabou por volta de 12h50. Foi quando teve o veredito, foi votado, os pastores que estavam presentes à mesa, eles votaram e aprovaram com base nas respostas e naquilo que o candidato expressou, como vocês já assistiram, tá? Então,
A igreja solicita, a ordem organiza. Agora, aprovado no concílio, a ordem dos pastores, junto com o candidato aprovado, vai encontrar uma data para fazer o culto de ordenação. E a igreja local onde ele foi enviado, por onde ele foi enviado. E por que eu resolvi mostrar isso para vocês? Primeiro porque, às vezes, você está assistindo a gente aqui, está acompanhando e vê o Thiago falando sobre a denominação, sobre os batistas e fala assim, e você não sabe qual a rotina. Então tem um episódio aqui no canal falando sobre a história e a teologia dos batistas, de onde surgiu e tal, que nós não aprofundamos nada, foi superficial, porque a gente precisa entregar conteúdo, né, para vocês. Então, uma vez eu entrego um conteúdo plano de fundo, para posterior a isso a gente caminhar mais profundamente dentro de cada tema. Então, como o Vinícius foi entrevistado e lá na entrevista no podcast ele falou do concílio e nos bastidores ali em off ele me convidou, Deus me tocou, me direcionou para fazer um vlog para mostrar para vocês o que é um concílio. E eventualmente, a cada convite que eu receber para um concílio, para um evento, para um congresso, para qualquer coisa dentro da igreja e que possa agregar para vocês conhecimento e possa ser edificante, eu quero compartilhar. Então, escreva aqui nos comentários o que você achou, se você sabia que era assim, se você já foi no concílio de alguém, se você já assistiu. Comente aqui o que você imaginava que era, se você acha rígido demais, rigoroso demais. E nós estamos falando sobre aqueles que são líderes, pastores e que vão estar à frente das nossas igrejas. Então, eu acredito que a gente precisa sim ser rigoroso, mas é a minha opinião. Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações. Esse foi um vlog, você me perdoa porque tremeu, me perdoa porque eu fiz com o meu celular e eu tenho dificuldade, eu tô com dificuldade de olhar para a câmera. Então assim, foi bastante informal, mas muito orgânico, porque a gente sorri, vocês viram aí, eu sorri, eu conversei. Os pastores compartilharam suas experiências e nisso tem muita sabedoria, tem muita virtude. E eu quero encerrar, eu vou ler o texto que o pastor Gilson Breder leu lá na abertura do evento, tá? O pastor presidente da ordem, que é o pastor Marcelo, que já esteve aqui com a gente, leu Provérbios 2. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Provérbios 2, 3, 4, 5 e 6. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É profundo, né? E isso é para todos nós, não é só para pastores e líderes, tá bom? É para todo mundo. A igreja de Jesus precisa clamar por sabedoria, precisa viver e andar em sabedoria. Efésios 4 foi o texto que o pastor Gilson Breder leu. E esse é texto muito claro, falando sobre a importância do estudo, né? E sobre os ministérios. Então, 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus,
a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano de homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então é em Cristo. E se vocês aprofundarem nesse texto, você vai ver que o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra é para a edificação do corpo de Cristo, para a igreja, até que cheguemos à unidade da fé. Esse é o maior objetivo, que nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, e não sejamos mais enganados por doutrinas vãs feitas por homens que nos afastam do propósito e da salvação. A salvação é só em Jesus. Se você congrega numa igreja onde Jesus não é o centro, presta atenção. Presta atenção. A igreja tem que ser mais próxima da sua Bíblia. Tem que ser alicerçada na Bíblia, porque ali é a palavra de Deus. E eu te agradeço muito por ter ficado até aqui. Foi o primeiro. Se você tem algum tipo de crítica sobre como fazer o vlog, se você quer me dar alguma orientação, alguma dica, escreve aqui embaixo. Me ajuda muito. Se você quer que eu faça um vlog sobre qualquer outro tema, outro assunto, desde que esteja dentro das minhas possibilidades e capacidades, eu procurarei atender. Obrigado, Deus te abençoe. E aí, floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. O que é para você fazer, irmão, para o Tiago fazer, só a gente faz. Só você faz o que é para você fazer. O que Deus nos dá é o privilégio de ser participante da obra que é dele. E uma vez participante, se eu escolho não participar, outro será levantado. Que como a obra é dele, a obra será feita. Deus te abençoe. Abraço.